Iniciamos então a segunda parte sobre a membrana plasmática, que é o funcionamento dela para fazer o controle de substâncias que entram e ou saem da célula, quando entram, quando saem, se é que entram e saem. Esse processo, esse controle que a gente viu na primeira aula, chamado então de permeabilidade seletiva, na verdade faz parte de um conjunto de atividades chamadas de fisiologia da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática pode controlar o transporte de moléculas de duas maneiras diferentes. A primeira é os transportes transmembrana. Só que os transportes transmembrana são aqueles transportes que vão acontecer ou pelos fosfolipídios ou diretamente pelas proteínas da membrana. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nesses transportes transmembrana a gente tem que pensar o seguinte: o que é que está passando pela membrana? O que está passando aqui para dentro ou para fora? É soluto ou é solvente? Então, cuidado! Soluto é todo qualquer tipo de molécula que se dissolve, se dilui, se desmancha, se espalha em algum lugar. Segundo, solvente. Solvente é aquela molécula que a gente usa para diluir, usa para desmanchar, usa para misturar ou dissolver alguma coisa. O solvente mais famosão é chamado de solvente universal e é a água, né? Porque ela dissolve horrores de coisa, a maioria das coisas. Então, nesse caso, solutos em geral são coisas sólidas, mas às vezes podem ser gases também. E o solvente quase sempre ou são gases ou são líquidos. Em geral, em se tratando de célula, para nós o solvente praticamente vai ser sempre a água do citoplasma ou a água que está do lado de fora. Então, sendo assim, como é que a gente vai saber o que está passando? Então vejam o seguinte, aqui está a estrutura da membrana, a parte aqui do meio, essa amareladinha aqui, laranja, é a parte que nós temos então, que são os lipídios. E a gente sabe muito bem que lipídio não se mistura com água, gordura e água não se misturam. Justamente por isso, a gente tem como controlar a passagem de água de um meio para outro. Então, como é que as moléculas passam através da membrana? De duas formas. Se elas forem pequenas o suficiente, elas atravessam direto pelos pequenos vãos, pelos espacinhos minúsculos que tem nos fosfolipídios. É que nem uma porta fechada. Passa água por baixo, passa ar por baixo, passa uma folha de papel por baixo. Então, passam coisas por ali. Só que elas têm que ser bem pequenas. Sendo assim, por exemplo, quando a gente tem elementos bem pequenininhos, como elementos iônicos ou gases, eles podem atravessar diretamente por aqui, certo? Então, essa é a primeira possibilidade. Quando a gente tem a passagem de moléculas que não são tão pequenas, mas elas precisam passar de um lado para o outro, normalmente elas vão precisar de uma ajuda. Quem é que vai dar essa ajuda? A proteína da membrana. Então, essa proteína, ela pode abrir um canal aqui pelo meio e deixar a molécula passar para o lado de dentro, caso seja necessário. Então, quando tu tem moléculas maiores, ou seja, nesse caso, solutos maiores, a proteína da membrana dá um auxílio. E aí, em terceiro lugar, que é o seguinte, quando a gente tem que passar água. A água até poderia vir aqui se misturar na parte das bolinhas, mas na parte do meio ela não entra, porque a água e gordura, que é essa parte do meio, não se misturam. Sendo assim, a água só tem um jeito de entrar de dentro das células, que é arrumar um caminho por dentro da proteína da membrana. Então, nesse caso, qual é a única coisa que vai passar através dos vãos dos fosfolipídios? Elementos iônicos, gases pequenininhos. Moléculas maiores ou água, obrigatoriamente, devem vir pelas proteínas da membrana. Então, quando as moléculas estão em grandes quantidades de um lado e pequena quantidade do outro, esse lado onde tem maior concentração, maior quantidade, a gente chama de meio hipertônico ou superconcentrado, onde tem muito. O lado que tem menos vai ser chamado meio hipotônico ou meio menos concentrado, onde tem menos. Nesse caso, comparando sacarose e sacarose, a sacarose do lado de fora está hipertônica e do lado de dentro está hipotônica. Então, o meio externo é hipertônico, o meio interno é hipotônico. Já o sódio, que nós temos aqui, do lado de baixo, do lado de dentro da célula, é o meio hipertônico, que está mais concentrado. O lado de cima, o lado de fora, seria o meio hipotônico. Então, pode variar, depende da substância que tu está usando para comparar nessas situações. Quando a gente tem esse tipo de caso, quando a gente olha a água, vejam que a água mesmo estando em concentrações de água maior do lado de fora e do lado de dentro menor, a água ela tem um caso à parte, ela se desloca de maneira diferente. A água, ela sempre vai da onde está menos concentrado para onde está mais. Sendo assim, se nós temos deslocamento de soluto e de solvente que atravessam a membrana, a gente tem que cuidar o seguinte. Primeiro, esse transporte, essa passagem de moléculas que está acontecendo, pode acontecer de duas maneiras. De graça, sem gastar nada de energia, ou consumindo energia, fazendo a nossa célula fazer as proteínas da membrana trabalharem e consumirem muita energia. Quando houver gasto energético,
quando a tua célula precisar trabalhar para isso, transporte ativo. Nesse caso, o transporte ativo, ele na verdade é aquele tipo de processo que vai consumir energia e que vai precisar que a célula trabalhe para que essa atividade aconteça. Então, gasta energia. O transporte ativo é um transporte para soluto, especialmente solutos pequenos, mas para solutos maiores também dá certo. Quando acontece isso, o soluto vai do meio hipotônico, ou baixo de concentração, para o meio hipertônico. No nosso exemplo aqui, por exemplo, se a gente tiver que forçar o sódio que está em menores quantidades do lado de fora para passar para o lado de dentro, onde está a maior quantidade, se eu preciso fazer força, eu preciso fazer um transporte ativo. Se eu tiver que fazer isso, eu tenho que usar as proteínas da membrana. Então, o maior exemplo que nós vamos ter no nosso organismo de transporte ativo é chamado de bomba de sódio e de potássio. É uma coisa que nós fazemos nos nossos neurônios, lá no nosso sistema nervoso, empurrando sódio e potássio para lados opostos da membrana. Nesse caso, o sódio vai ser empurrado para onde já tem muito sódio e o potássio já vai ser empurrado para onde tem muito potássio. Então, tu gasta energia nas duas coisas, nos dois tipos de transporte. Então, aqui, se eu tiver que fazer o sódio passar da onde tem menos para onde tem mais, eu estou indo da onde tem menos para onde tem mais, então eu estou gastando energia, portanto, é um transporte ativo. Nesses casos, sempre no transporte ativo vai haver consumo de energia. Em segundo lugar, quando a gente não tem consumo de energia, quando o transporte acontece naturalmente, flui e vai até tentar igualar os dois meios. Quando tenta igualar os dois meios e não gasta energia, isso é transporte do tipo passivo. O transporte ativo, ele quer manter as coisas diferentes do lado de dentro e do lado de fora. O transporte passivo não, ele vai acontecer gratuitamente até que a célula consiga igualar lado de dentro e lado de fora. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o transporte passivo, sem gasto energético, pode se dividir em três tipos diferentes, que são a difusão simples, ou simplesmente chamada difusão, a difusão facilitada e ainda a difusão de água, ou mais popularmente chamada de osmose. Então, nesse caso aqui, a difusão simples, ela acontece com gases e elementos iônicos, ou seja, sódio, potássio, magnésio, coisas pequenininhas, ou gases tipo oxigênio ou gás carbônico. Esses passam assim. Aí, esses vão passar de onde tem mais para onde tem menos, do lado hipertônico para o lado hipotônico. Como é um soluto pequeno, simplesmente vai. Imaginem, por exemplo, sei lá, a sala da tua casa ou teu quarto, lotado de bolinha de ping-pong até o teto. Aí está todo ele fechado. Tu simplesmente abre a porta, o que é que acontece com as bolas? Elas vão vazar embora. Até onde? Até equilibrar o lado de dentro do quarto com o lado de fora. E os dois meios deixarem de ser um mais concentrado e um menos e ficarem iguais. Quando a gente tem meios de concentração igual, a gente diz que esses meios estão isotônicos. Então, por exemplo, se nesse caso aqui eu simplesmente deixasse o sódio sair para o lado de fora, para que a quantidade de sódios do lado de dentro e do lado de fora ficassem iguais, ia passar de onde tem mais para onde tem menos, até igualar os dois. Isso seria um caso de transporte por difusão simples. Passivo, do tipo difusão simples. Agora, se eu forçar o contrário, aí vira, como estou falando, forçando, transporte ativo. Então, a diferença do ativo para o passivo é gastar ou não gastar energia. No caso da difusão simples, ela pode ser o contrário da difusão do transporte com gasto energético, desde que tenha o mesmo tipo de elemento químico, com moléculas pequenininhas, certo? Segundo caso, quando a gente tem, então, difusão facilitada. Na difusão facilitada, a gente vai ter agora moléculas maiores, carboidratos médios ou grandes, aminoácidos, polipeptídeos pequenos, ou seja, já são moléculas maiores, tá? Nesse caso, ainda assim, vai passar do mais para o menos, só que agora o soluto é grande. Esse soluto que é grande, ele vai ser uma molécula muito grande para atravessar pelos pequenos vãos que tem nos fosfolipídios. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que nós vamos ter que passar agora por um canal da proteína. Então a proteína da membrana, ela abre espaço para essa molécula grandona e cria um duto, aqui, mais ou menos assim, por onde essa molécula maior vai acabar atravessando. Então cada uma dessas bolinhas que representam a sacarose se encaixam ali, as maiores de fora vão empurrando aquela ali até que ela vai e tchum, passa pelo lado de dentro. Quando acontece isso, e nós precisamos de um auxílio de espaço da proteína da membrana, esse auxílio significa estar facilitando para acontecer o processo, é uma difusão facilitada. Então a diferença da facilitada para simples é o tamanho das moléculas. O tamanho do
soluto, ou soluto pequeno ou soluto grande. Se o soluto grande, facilitado, desde que vá do meio mais para o meio menos concentrado. Então a difusão simples, a facilitada, ela é muito parecida. A diferença realmente é o tamanho do soluto. O que vai mudar bastante, e nesse caso é bem importante, é quando a gente vai ter a difusão de água, ou também chamada de osmose. Quando a gente tem difusão de água, ou então chamada osmose, lembre que a água é solvente universal, então já começa por aí. Nós não estamos levando mais o solutor, estamos levando agora um solvente. E aí muda toda a história. Quando a gente tem esse caso, onde agora o que transporta-se, o que se passa, é solvente, o solvente, nesse caso, tem que ser a água, não pode ser outro. Então, nesse caso, a água, que é o solvente universal, ela vai para onde está lotado de sais, onde já está mais concentrado, ela é puxada por esse meio. Sendo assim, nós vamos agora empurrar solvente do meio hipo, que é o menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. Quando acontece esse tipo de coisa aqui, a água ou solvente vai gratuitamente, vai sem gastar energia, da onde tem menos sais para onde tem mais sais. Por exemplo, se a gente pensar assim, uma raiz de uma planta, como é que a água entra para dentro da raiz da planta? É porque a parte de dentro da raiz da planta é o meio mais e o solo, onde a raiz está, é o meio menos. Então a água entra do menos para o mais, sem gastar nada de energia. Isso é osmose. Tem vários exemplos de osmose. Ainda, quando a gente não estiver trabalhando com transportes transmembrana, a gente pode estar trabalhando com a ideia de vários outros tipos de transportes grandes, em volumes absurdamente gigantescos. Esses são chamados transportes em bloco ou transportes em massa. Nesse caso, os transportes em massa são passagens de moléculas muito grandes. Então agora não é molécula média, pequena ou grande, é molécula gigante. Quando acontece isso, a célula vai ter que ir até a molécula e agarrar a molécula. Então, nos transportes em massa ou os transportes em bloco, vão ser divididos em dois processos. Os transportes para dentro da célula e os transportes da célula para fora. Quando a gente tem o transporte para dentro, nós temos, por exemplo, a endocitose. Endocitose é quando entram substâncias, não mais moléculas, substâncias grandes. Essas substâncias, se forem sólidas, é um processo chamado de fagocitose. Se essas substâncias que estão entrando forem líquidas, tá? Gotas, gotículas, aí é uma pinocitose. A diferença é essa, o que está entrando, sólido ou líquido. Então, o processo de entrada de moléculas muito grandes sempre vai ser uma endocitose desses dois tipos. Mas, em vez de ser uma entrada, de repente pode ser uma saída de moléculas. Alguma coisa que a célula fabricou uma substância grande, ela tem que lançar para o lado de fora. Quando acontece isso, nós temos então uma exocitose, que é quando saem substâncias. Se saírem substâncias que são úteis, que têm algum tipo de finalidade ou papel para fora da célula, a gente chama o processo de secreção celular. Já se a gente tiver a liberação de uma substância inútil ou até mesmo tóxica para a célula, esse processo é uma excreção celular. E aí, nesse caso, também podemos chamar de plasmocitose. Então, no nosso organismo, a excreção verdadeira que a gente elimina chama-se ureia e ela está misturada na urina, no xixi. Tá? O resto são produtos que, em praticamente todos os casos, vão ser secreções. Mesmo o suor, por exemplo, que a pessoa possa achar meio nojento, não interessa. O suor tem uma finalidade. Se tem uma finalidade, tem um papel, tem uma utilidade, é secreção. E a do suor, no nosso caso em especial, é fazer o quê? Manter a temperatura do corpo. Então, é uma secreção. Então, suponhamos nesse exemplo aqui, nessa imagem, certo? Nós temos uma celulinha aqui com seu núcleo, né, em vermelho, e uma partícula grandona, verde. Essa partícula grandona que é verde, ela não é muito grande para passar nos espaços da membrana. Então, o único jeito é a célula dobrar sobre aquela molécula. Quando acontece isso, então, a celulinha vai arrastar-se até poder engolir aquilo ali. Quando ocorre isso, então, ela vai empurrar a membrana plasmática aqui e aqui. Por que a membrana não rasga e vai? Porque ela é fluidizada graças às proteínas e os fosfolipídios. Lembra lá do modelo do mosaico fluido? Então, a membrana ela expande e espicha, formando, nesse caso aqui, uma espécie de um braço, como se fosse um pezinho que está se arrastando para lá. Esse pedaço que se estica aqui, ó, é o que nós conhecemos com o nome de pseudópodes, que são aqueles falsos pés que vão servir justamente para engolir o treco. Então, nesse caso, a membrana foi, esticou e engoliu. Essa bolha que chegou ali, ela, se for uma bolha que engoliu um sólido, que está acontecendo uma fagocitose, então, nesse caso, essa bolha chama-se fagossomo. Agora,
se aquela bolha que foi formada até ali engoliu um líquido, então nesse caso nós temos um pinossomo. É a única diferença que está entrando para dentro da célula. Não interessa se é uma molécula maior ou menor, se é uma molécula sólida de fagocitose, se é líquida de pinocitose. Só isso. Quando acontece esse tipo de coisa, então até aqui, daqui para cima, nós temos um processo de endocitose. Que aí, se a gente estiver fazendo ou lendo uma questão, um texto, vai dizer para nós, ó, entrou um sólido, entrou um líquido, a gente vai saber se endo ou se é exocitose, né? Nesse caso, se está entrando, se é uma fagocitose ou uma pinocitose. Agora, quando a célula engole aquele negócio ali, o que ela faz com aquilo? Bom, normalmente ela vai destruir aquilo. Se ela vai destruir aquilo ali, então o que acaba acontecendo é que agora ela começa a desmanchar, destrói as moléculas por um processo chamado digestão celular e vai eliminar aquilo ali. Quando ela começa a fazer esse processo de ela empurrar a bolha até a beirada e jogar para o lado de fora, o que vai sair aqui é que vai dizer para nós se é uma secreção ou se é uma excreção. Então, daqui do processo de englobamento, agora para o processo de eliminação, dali para fora, o que nós vamos ter agora é uma exocitose. E aí, se o texto informar para a gente que essa substância que está saindo, ela é um problema, que ela é uma substância ruim ou tóxica, é uma substância que está saindo por excreção. Se é uma substância que tem algum tipo de papel ou finalidade, aí nós sabemos que o processo que aconteceu é uma secreção. Então esses são os principais métodos que a célula vai ter para controlar a entrada e saída de substâncias junto com a membrana plasmática, controlando. Entra, sai, não sai, isso pode, isso não pode. Esses controles todos aqui ajudam a gente a manter aquilo que a gente precisa dentro da nossa célula. Mas quando a gente analisa essas substâncias e tudo que passa, as células vegetais e as células animais não se comportam de maneira igual dentro de meios hiper e hipotônicos. E quando a gente está falando, nesse caso, que as células se diferem de comportamento, em geral está relacionado a um processo, que é o processo de osmose. A água faz toda a diferença. Por exemplo, quando a gente coloca uma célula animal e uma célula vegetal em meio hipotônico, quando coloca uma célula animal em meio hipotônico, ela é o meio hiper e a água onde ela está mergulhada é o meio hipo. Então a tendência é a água se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais. Só que como uma célula animal não tem parede celular, ela incha de tanto ganhar água e explode. Então acontece um fenômeno chamado de lise celular, ou nesse caso chamado de ruptura da célula, que a gente dá o nome de plasmoptise ou plasmóptise. Nesse caso, esse fenômeno se deve à falta de um reforço na membrana plasmática. Então, se a gente pegar, por exemplo, e injetar para dentro do nosso corpo água destilada, que é água pura, vai acontecer isso aqui com as nossas células do sangue. Elas vão explodir e tu vai morrer por causa disso. Então, nesse caso, aconteceria uma hemólise, que é uma ruptura das hemácias. Então, nesse caso, se a gente inverter a situação, se a gente colocar agora a célula animal num meio hipertônico, se a gente colocar ela no meio hipertônico, ou meio é hiper, ou meio é mais, e a célula é menos. Se acontecer esse tipo de caso, então, agora a água vai do meio menos para o meio mais, e aí o que acaba acontecendo é que a célula começa a encolher e a murchar. Então, quando acontece isso, o fenômeno de célula murcha é chamado de crenação. A crenação é quando a célula reduz de volume, tá? Ela vai murchando, literalmente. Então, de novo, a parede celular teria evitado que a célula diminuísse de volume. Então, comparando a célula animal nessas duas condições, agora com a célula vegetal nas mesmas duas condições. Por exemplo, quando a gente coloca a célula vegetal em um meio hipotônico, de novo, a água começa a entrar do meio hipo, que é o lugar onde ela está mergulhada, para o lado de dentro dela, que é o meio hiper. Só que agora a gente sabe que tem uma parede celular na célula vegetal pelo lado de fora. Então a parede celular vai garantir que essa força que a água vai fazer ao entrar para dentro da célula não rompa a célula. Ela fica gordinha, ela fica inchada de água, mas ela não arrebenta. Sendo assim, a gente diz que a célula está no máximo gordinha, que é túrgida. Então o fenômeno chama-se turgência ou turgescência, que significa inchar de água. Só que isso aqui não rompe a célula do vegetal, diferente da célula animal. Se eu pegar agora da mesma forma que a gente fez com a célula animal, colocar a vegetal no meio hipertônico, onde a célula é o lugar onde tem menos concentração e o meio externo é onde tem mais, lembre, a água vai do meio menos para o meio mais concentrado. Então a célula vegetal começa a perder água.
começa a perder, e ela por dentro vai perder, mas pelo lado de fora a parede celular segura. Então pelo lado de fora ela fica no mesmo formato, mas pelo lado de dentro a membrana plasmática encolhe, porque o vacúolo, que é o lugar onde a água fica guardada dentro do vegetal, começa a encolher, e aí por dentro ela encolhe. Se isso aqui permanecer por muito tempo e tiver muita diferença de concentração, aí aos poucos as células todas começam a diminuir de volume e começam a murchar mesmo. Que é o que acontece com um vegetal, tipo uma folha de alface, que a pessoa tempera muito tempo antes do almoço. O que acaba acontecendo? A água que está por fora da alface, que é vinagre, que é o óleo, né, que foi usado o tempero, que é o sal, eles vão criar um meio hipertônico do lado de fora, que vai puxar a água de dentro para fora, e ao puxar essa água de dentro para fora, o que vai acabar acontecendo é que a folha começa a murchar. Mas isso normalmente quando é muito tempo antes do almoço, por exemplo. Então, aí acontece uma plasmólise. A grande diferença é que as células vegetais, mesmo que estejam plasmolizadas, graças à sua parede celular, se elas forem colocadas neste meio, onde elas voltem a consumir água, no meio hipotônico, e a água entra dentro delas, elas voltam para o estágio normal. Então, quando elas saem da plasmólise e voltam para o estágio natural delas, a gente chama esse fenômeno de desplasmólise ou deplasmólise. As células animais não conseguem fazer isso, só as vegetais. Então, quando acontece isso, é assim que a gente pode, por exemplo, reidratar uma planta que está murchinha. Quando a gente deixa ela muito tempo sem água e tu vai lá e bota água na planta, ela rejuvenesce, parece que ressuscita. O que está acontecendo? Ela está fazendo uma desplasmólise, ela estava com as células murchas e está voltando para o estado normal. Então, para isso, a gente tem que aumentar o volume de água para diminuir essa diferença de concentração. Então, cuidem, porque a osmose ela tem vários exemplos diários. Por exemplo, a mão da gente fica toda ela enrugada quando alguém fica dentro da água por muito tempo. A superfície da mão é o meio mais concentrado. E aí a gente começa a puxar a água de fora, tipo da piscina, e aí fica inchado. De dentro de nós vaza a água, mas na superfície não. Então uma pessoa que fica mergulhada no mar muitos e muitos dias, de dentro de si, a água vai escapando, vai saindo para o meio externo, e uma pessoa que fique mergulhada, naufragada por vários dias, mergulhada no mar, tende a morrer, por exemplo, de desidratação. Então tem vários exemplos de osmose. Cuidem porque é um tipo de questão muito frequente em avaliações, em provas, por exemplo. Então, nós temos um último ponto, um último assuntinho sobre a membrana plasmática, que é o seguinte: as adaptações da membrana, ou especializações da membrana, que significa quando ela está fazendo um outro tipo de papel, que não é aquele papel convencional de controlar as substâncias que entram e saem. Significa que ela está dando um plus, é um extra que ela faz. Então existem algumas adaptações que são mais populares e mais importantes. Primeiro, em células animais, nós temos uma adaptação que é uma curvatura da membrana plasmática nas superfícies para aumentar a capacidade de absorção. Então, cada curva é chamada de microvilosidade, mas para ser uma microvilosidade tem que acontecer na membrana da célula. Aonde acontece isso? Em órgãos onde a gente tem que absorver bastante coisa. Por exemplo, para nós, isso vai acontecer lá na parte do nosso intestino, onde a gente tem que absorver nutrientes, e também dentro dos túbulos renais, onde tem que absorver água. Então, aumenta a área de absorção. Segundo tipo de adaptação, quando células vizinhas, elas não podem simplesmente escorregar uma da outra, elas não podem escapar, elas têm que estar presas. Então é como se fossem dedos que se entrelaçam, evitando que as células deslizem. Sendo assim, quando a gente tem essa e essa célula uma do lado da outra, essas adaptações é como se fossem dígitos, dedos ou digitais, que atravessam, evitando que as células se desloquem. Então, nesse caso, essa adaptação é um dobramento das membranas de células vizinhas para garantir que elas vão ficar mais bem aderidas. Isso é chamado de interdigitação. Papel, aumentar a adesão celular, garantir que elas não se soltam, não se fragmentam. Por isso que quando a gente, por exemplo, belisca ou puxa a orelha de alguém, não arranca a orelha fora, né? Porque tem essas adaptações que impedem que elas se soltem. Só que não são só essas, tem mais algumas que também garantem esse mesmo tipo de papel. Por exemplo, uma terceira adaptação que é formada por discos de proteínas que ficam por dentro das células vizinhas e discos, melhor, tubos de canudinhos, assim, proteicos, que atravessam de uma célula para outra, evitando que a célula ande para os lados. Então isso também impede que a célula gire e que ela se afaste. Essa adaptação é chamada de desmossomo e também tem a finalidade de aumentar a adesão celular. Além dessas adaptações, as interdigitações e também os desmossomos, nós temos um terceiro tipo chamado de junções comunicantes, junções espaçadas ou junções gap.
Essas junções GAP são como se fossem dois tubinhos pequenininhos, dois grampos, que ligam o citoplasma de uma com a outra, permitindo a troca de substâncias entre células vizinhas e, além dessa troca de substâncias, permite também que essas duas células vizinhas elas possam ficar mais bem presas, como se estivesse grampeando uma célula na outra. Então, essas chamadas junções comunicantes ou junções GAP. Essas junções, todas elas são muito comuns, principalmente essas de adesão celular, quando a gente está falando, por exemplo, de superfície de tecido epitelial. Significa, é na superfície da pele para evitar que tu rasgue, rompa ou rale, né, por causa de um tombo e destrua todas as células. É uma forma, então, de melhorar a tua união entre as tuas células. E aí, dentro das células vegetais, a gente encontra também uma célula que vai apresentar algum tipo de adaptação. Nas vegetais, nós temos uma adaptação, que é a quinta adaptação importante, que nós temos nas células, que permitem uma melhor condição de sobrevivência para as plantas, que é o seguinte: em geral, entre as células vegetais vizinhas, a gente tem algumas falhas entre as paredes celulares e a membrana plasmática cresce ali por dentro e começa numa célula, vai para a outra, faz a volta na outra, volta para a primeira, e isso cria uma ponte citoplasmática entre a primeira e a segunda célula. Essa ponte que a gente vai ter aqui, ó, esse furinho que fica comunicando as duas células, é chamado então de plasmodesmo. Esse plasmodesmo, ele, na verdade, tem a finalidade de aumentar a troca de substâncias, nutrientes, água entre as células vegetais vizinhas. Isso garante, por exemplo, que quando a gente arranca uma folha de uma planta, aquela célula que foi rasgada começa a ganhar comida da vizinha até que ela tem que se cicatrizar ou reconstituir. Caso não seja possível cicatrizar ou reconstituir, essa aqui entope o furo, fecha ali com substâncias como a celulose, impedindo que fique vazando a água que ela venha morrer. Então, isso aqui melhora o transporte de moléculas em plantas pequenas, como por exemplo os musgos, Nesse caso, é possível usar isso aqui como meio de transporte de água. Então, cuidado, porque as questões que envolvem a membrana plasmática são muitas e boa parte delas envolve essa questão de controle de passagem de moléculas, mas nunca é inviável pensar que pode criar uma questão sobre adaptações, porque envolve muito mais o nosso cotidiano.